feliz por todos estarem aqui, mas de maneira especial não teria como uma pessoa de maneira única preencher essa noite, que é a minha afilhada, que veio, essa bebezinha linda que está sentada aqui, é a minha afilhada, Helena. E por mais que eu goste de todos vocês que estejam aqui, ela já mora no meu coração como a minha ouvinte preferida hoje, por mais que, imagina, ela não vai entender nada do que eu esteja falando aqui. Só fazer uma correção, eu não sou assessora parlamentar, eu faço parte de um instituto de biopolítica, é o Observatório Interamericano de Biopolítica, e a gente presta assessoria e consultoria no que diz respeito a leis que tangem o direito à vida, o matrimônio entendido como um homem e uma mulher, e o direito dos pais de educar os filhos. Basicamente aquilo que Bento XVI elencou num documento quando ele se reportou aos políticos europeus. Não sei se muitos conhecem aqui esse documento, mas lá ele falou que existem 3 princípios na esfera política que são inegociáveis para os católicos. E são esses 3 princípios: direito à vida desde a concepção até a sua morte natural, o matrimônio enquanto um instituto jurídico que prevê a ligação de um homem e uma mulher para a geração dos filhos, e o direito dos pais de educar os filhos. Por conta disso, é que nós nos envolvemos no estudo e na prática política dessa questão da ideologia de gênero. Por conta desse mandato do Papa, que a gente precisou começar a estudar o que essas feministas estavam falando sobre gênero, porque essa ideia ela vai contra o 3º princípio que eu acabei de citar, que é o direito dos pais de educarem seus filhos. Então, eu começo só... Quanto tempo eu tenho, Rodrigo? 1 hora, nossa, então vamos voar hoje. Eu começo, se puder, por favor, mudar o slide. Eu começo dando uma definição do que é o gênero. Essa definição vocês podem encontrar um documento muito bom que foi feito pela Conferência Episcopal Portuguesa. A Conferência Episcopal Portuguesa, em meados de 2011, já se lançou ao estudo desse documento, dessa nova corrente de pensamento, e a despeito de ser, por óbvio, uma instituição religiosa, ligada à Igreja, essa análise que ela faz é meramente filosófica, não é uma análise partindo da revelação cristã. Então, ela faz uma análise filosófica do que é gênero. E eu começo citando aqui, para que vocês possam ter familiaridade relacionada ao conceito. Abre aspas, essa teoria parte da distinção entre sexo e gênero, forçando a oposição entre natureza e cultura. Essa oposição entre natureza e cultura é importante para a gente definir, porque nós, enquanto católicos, enquanto cristãos, acreditamos que a natureza e a cultura são 2 sustentáculos da criação do ser humano enquanto pessoa. Eles não são antagônicos entre si. O primeiro problema da ideologia de gênero no âmbito filosófico é crer que o sexo e o gênero, ao qual eles sejam conceitos antagônicos e sejam conceitos independentes. Nós, enquanto cristãos, mais uma vez, consideramos que existe uma natureza e que em cima dessa natureza se constrói em consonância, não em antagonismo, aspectos culturais. Então, essa primeira linha, já apesar de a gente muitas vezes passar batido, ela já seria tema aí de 2, 3 horas de reflexões mais profundas acerca da personalidade humana e do conceito de pessoa. Não temos esse tempo, e eu teria capacidade de ficar 2 horas aqui falando com vocês a respeito disso. Então eu passo aqui. Forçando a oposição entre a natureza e cultura. O sexo assinala a condição natural e biológica da diferença física entre o homem e a mulher. Pode passar o próximo slide, por favor? O gênero baliza a construção histórico-cultural da identidade masculina e feminina. A ideologia de gênero considera que somos homens ou mulheres não na base da dimensão biológica em que nascemos, mas nos tornamos tais de acordo com o processo de socialização que
que é da interiorização dos comportamentos, funções e papéis que a sociedade e a cultura nos distribuem. Ou seja, você se constrói, isso aqui é muito parecido com o conceito antropológico de Marx. No primeiro momento, Marx fala que o que é o homem? O homem é um ser que constrói suas ferramentas de trabalho. Essa é a definição antropológica do marxismo. Você não tem uma dignidade da pessoa humana per se, independente de valores que a sociedade lhe atribui. Agora, quando você constrói um pouquinho a mais, que é já dentro do gênero, eu vou explicar essa construção do conceito depois, mas aqui você vê que eles estão pairando mais ou menos na ideia de que não existe uma pessoa humana per se, mas que essa pessoa só se constitui, e a sua dignidade e a sua essência só lhe é garantida quando ela é socializável. Por isso fica tão fácil, extrapolando um pouquinho esse pensamento, mas vou dar um exemplo para vocês. Fica tão fácil eles falarem que o aborto de um feto, que um ser humano, um feto no ventre da sua mãe, pode ser abortado porque ele não manteve relações sociais. Como se as relações sociais que conferissem a dignidade da pessoa humana. Então, não pode matar porque não teve relação social, ou porque um feto de 7 meses, 8 meses, não consegue manter interações, não é aquela ideia que eles falam de indivíduo, quando eles puxam para a ideia de indivíduo, que é uma pessoa consciente de si, que consegue manter relações com os outros. Aí já há uma série de problemas que, quando você vai desdobrar, quando você desdobra esses conceitos, acaba caindo aqui, nessa armadilha. Tirar a dignidade da pessoa humana, da sua existência em si, essa pessoa, esse ser, ele é digno per se, não importa se a sociedade não reconheça, não importa que o Estado não reconheça, não importa que o mercado não reconheça a dignidade dessa pessoa, ela tem uma dignidade. E por quê? Nós, cristãos, acreditamos, aliás, no judaísmo também, acreditamos que essa dignidade é proveniente do fato de que somos imagem e semelhança de Deus. Não conseguiram construir nenhum conceito antropológico tão nobre relacionado à dignidade do homem como o conceito que amparou e que impulsionou a nossa civilização, que é a ideia de que todos somos iguais porque provenientes de Deus, e todos por isso temos a mesma dignidade. Pode passar o próximo slide? Pode passar, já que temos 1 hora. Pode passar isso aí também. Isso. Eu falei aqui um pouquinho do gênero e da ideia de que há uma dicotomia entre a natureza e a cultura, e vocês podem estar se perguntando, bom, quem leva a sério isso daí? E se alguém leva a sério, como que esse conceito foi sendo balizado ao longo do tempo? Para falar sobre isso, para a gente poder abordar essa questão de uma maneira um pouquinho mais profunda, eu preciso voltar para o século XIX. Eu não sei aqui se vocês conhecem, se estão familiarizados com as obras de Marx. Me desculpem, mas agora eu vou sentar, deu meus 15 minutos em pé, depois eu retomo, porque eu gosto de olhar para todo mundo. Mas eu tento daqui. Século XIX, todo mundo sabe que você tem o pensamento de Marx sendo produzido e sendo já disseminado. Marx, no primeiro momento, ele é aquilo que a gente conhece por Marx filósofo, né? Então ele vai fazer as obras dele, as obras que não são as mais conhecidas, até mesmo hoje, que versam basicamente a respeito de filosofia. A tese dele foi sobre Demócrito, né? Foi uma tese sobre um filósofo grego. E, num segundo momento, ele vai escrever sobre o que hoje a gente conhece como ciências sociais, né? Ele vai tentar analisar a sociedade, as relações entre as pessoas, os estados, um pouco de teoria do Estado. E no terceiro momento tem aquele Marx que é o mais conhecido, que é o Marx econômico.
Eu não, assim, eu não tenho como provar, eu não me debrucei nesses estudos a ponto de poder provar, mas tem alguma coisa que me diz, assim, um clique na minha cabeça, que parece que o Marx econômico nada mais foi do que um instrumento para viabilizar, no fundo, o Marx filósofo. Me parece que ele percebeu que a filosofia dele era tão estranha às pessoas e tão escandalosa, me desculpe, que ele precisou criar toda aquela, chama de mentira, estou pensando aqui num adjetivo, todo aquele equívoco, né? Todo aquele equívoco sobre teoria econômica, para poder ganhar o coração e as mentes das pessoas, para que elas trabalhassem para o primeiro Marx filósofo. Em todo caso, esse Marx econômico é o Marx que ficou mais conhecido na história. É o Marx do Manifesto Comunista, é o Marx do Capital. E esse Marx, ele foi o que se disseminou na Europa, e foi o Marx que acabou fazendo a Revolução Russa. Só que no finalzinho da vida dele, Marx retoma alguns apontamentos que ele fez no decorrer da sua trajetória intelectual, e ele muda de posição em determinados pontos. Um ponto básico, uma mudança capital para a gente entender o que é a ideologia de gênero, é a ideia que ele tem sobre dominação e sobre revolução, processo revolucionário. Marx entendeu que a primeira opressão está nesse livro aqui, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Nesse livro, Marx postula que, no fundo, a primeira opressão que existe não é a opressão de classes, não é a opressão da burguesia contra o proletariado, ou dos donos de escravos contra os escravos. A primeira opressão, na realidade, acontece dentro de um matrimônio entre um homem e uma mulher. Então, é o primeiro lugar em que ocorre a opressão, e é o lugar em que você não consegue, é o lugar que, a menos que seja destruído, conseguirá rebater, conseguirá reverter todo o processo revolucionário. Todas as vitórias das revoluções que Marx imaginava que aconteceriam, a vitória no campo institucional, político, militar, todas elas estariam correndo perigo enquanto não houvesse uma vitória nesse lugar que é a fonte de toda a opressão do sistema, que para ele é a família. Essa é a grande mudança instrumental do Marx. Então, aquela opressão de classes não é o principal foco, o principal alvo de combate para acabar com as diferenças e com o que ele considerava a desigualdade. O foco deveria ser a família. Pode passar, por favor? Aqui estão alguns trechinhos, olha, onde ele fala: a monogamia não aparece na história, portanto, absolutamente como uma reconciliação entre o homem e a mulher, e menos ainda como a forma mais elevada de matrimônio. Pelo contrário, ela surge sob a forma de uma escravização de um sexo pelo outro, como proclamação de um conflito entre os sexos, ignorada até então na pré-história. Hoje posso acrescentar que o primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia, e a primeira opressão de classes, com a opressão do sexo feminino pelo masculino. Essa aqui é a leitura que Marx faz da família. Mas essa leitura, ela ficou meio esquecida. Ele escreveu isso daqui no finalzinho, já do século XIX, e o primeiro lugar onde a gente teve uma revolução inspirada nos preceitos marxistas foi a Rússia. Só que a Rússia, lembre-se, Marx escrevia na Alemanha, né, gente? O ambiente cultural dele é alemão. Hegel, toda essa ideia de história dele como uma relação dialética, tudo isso daqui, no fundo é Hegel.
mas Marx escreveu, voltando aqui, a Rússia foi o lugar onde primeiro fizeram a revolução, mas era um local onde você não tinha instrumentos, onde você não tinha aparato filosófico para ler Marx. De modo que a Rússia teve uma revolução muito mais, eu não diria vulgar, mas muito mais no chão, muito mais baixa do que a verdadeira revolução que Marx pregava. E é por isso que na Rússia eles se ocuparam de ganhar o exército, controlar a economia, controlar o Estado, controlar a justiça. E eles nunca conseguiram entender isso aqui e, na verdade, eles nem estavam interessados em entender isso aqui. Isso aqui ficou guardado, entre aspas, na Alemanha, tá? Ficou fermentando na Alemanha. Esses textos aqui, eles foram uns dos últimos, o Filosofia Alemã, Ideologia Alemã, desculpa, foram dos últimos textos de Marx a serem traduzidos para o russo. Eles estavam preocupados com a leitura do Capital, com tentar fazer a economia funcionar, com conter sublevações. Então eles deixaram para lá essa história assim, um pouco mais filosófica, um pouco mais abstrata. E se passou aí 30, 40 anos sem que ninguém lesse de maneira mais incisiva e mais metódica essas obras aqui desse último Marx, do Marx que reconsiderou alguns conceitos ainda da época da sua última fase. Foi só um conjunto de intelectuais que levou mais a sério, que se debruçou, que leu, trabalhou, quebrou a cabeça para poder entender o que estava sendo colocado e que deu frutos, conseguiu fazer desdobramentos desses textos aqui. Muitos aqui de vocês devem conhecer, que é o que hoje a gente chama de Escola de Frankfurt. Eram os marxistas alemães, que não tinham assim, até muita ligação com os marxistas russos, inclusive havia problemas de relacionamento entre eles. Os russos achavam que esses aí não eram marxistas de verdade, que ficavam falando sobre o sexo dos anjos e que não faziam revolução coisa nenhuma, que mais atrapalhavam do que ajudavam, que tentavam corrigir Marx, quem eram eles para corrigir Marx. Mas na verdade, olhando hoje, com esse espaço aí de mais ou menos um século que a gente tem para avaliar, de fato a Escola de Frankfurt estava sendo muito mais marxista do que Stalin, do que Lenin para a implementação da Revolução. Porque eles entenderam que a Revolução passaria necessariamente pelo fim da família. Antes de você terminar com a família, você não terminaria com a sociedade que mantém os, entre aspas, hábitos burgueses. Você só consertaria a sociedade se você consertasse antes da família. Qual é a espécie de conserto que eles previram? Conserto nenhum, a destruição. Quem aqui é familiarizado com a escola crítica? Quem não conhece a escola crítica é uma linha de pensamento que é derivada diretamente da Escola de Frankfurt, que consiste numa crítica, e somente numa crítica, a tudo e a qualquer coisa, com o intuito, de fato, de destruir aquela coisa. Não pensa numa reforma, não propõe uma reforma. Inclusive, esse era um dos problemas dos marxistas alemães para com os marxistas russos. Eles falavam, poxa, vocês só estão aqui destruindo, e vai sobrar o quê? O que adianta a gente fazer revolução para a gente reinar, para a gente mandar em coisa nenhuma? E nesses estudos da escola crítica, década de 30, final da década de 20, começo da década de 30, eles entenderam que era preciso acabar com a transmissão do conhecimento, porque o conhecimento é ideológico. O direito é ideológico, as artes é ideológica, a ciência, tudo isso é ideologia. E enquanto você não libertasse, entre aspas, as pessoas dessa ideologia, elas não conseguiriam construir a sociedade comunista. Então, para
essas pessoas nesse conhecimento, você precisava acabar com um conceito que a gente não está aqui para pensar, mas é um conceito que permeia todas as nossas relações, é o conceito de autoridade. E eu não estou falando aqui da autoridade só do pai ou do policial, autoridade do Estado. É aquele conceito de que alguém está autorizado a falar algo. Se eu tiver um problema na minha cabeça agora, eu vou procurar um neurologista porque eu sei que ele está autorizado a emitir uma opinião sobre o que está acontecendo no meu cérebro. Essa ideia de autoridade precisa acabar para que você possa reconstruir a sociedade, segundo a escola crítica. E onde você aprende a autoridade? Você aprende a autoridade na família. Horkheimer, em 1931, ele escreve justamente um artigo chamado Autoridade e Família. E daí ele vai traçar o problema da cultura, que ele chama de ideológica, e que essa cultura é transmitida pela família, no que eu concordo com ele. Então, a criança precisa aprender a desobedecer os pais. Eu estou simplificando umas 100 vezes isso aqui, mas é mais ou menos isso que ele fala. Porque você precisa acabar com o conceito de autoridade. E aí você precisa criticar tudo e todos para que a autoridade daquele neurocirurgião, daquele neurologista que eu fui procurar, porque eu entendo que ele seja autorizado a falar alguma coisa sobre a minha doença no cérebro, ele passe a ser desacreditado. Essa é a mentalidade que reinava, né, na escola de Frankfurt, que também não deu muitos frutos políticos no momento, década de 30 e 40, depois eles pegam e vão. Lá nos Estados Unidos, né, teve a guerra, a Segunda Guerra Mundial, toda a escola de Frankfurt e seus professores acaba migrando para algum lugar, ou a França, geralmente Estados Unidos, a maioria deles foi para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, eles encontram um campo fértil para a crítica da sociedade em geral. Qual é o campo fértil? Movimento feminista. Se eu puder trocar para mim. O movimento feminista, a segunda onda do feminismo, lá a gente sai agora da Europa e as nossas discussões ficam basicamente na América. Já nos Estados Unidos, você tem essa senhora, Kate Millett, que é marxista e feminista. E com a ajuda da formação com a lente, com os óculos da escola crítica, da escola de teoria crítica, da escola ela consegue retomar os textos daquele Marx que falava contra a família e que tinha sido ignorado até então. Digerindo esses textos e colocando eles de uma maneira um pouco mais orgânica, a Kate Millett faz o que a gente poderia considerar um manifesto feminista. A gente fala do manifesto comunista e todo mundo entende que foi um manifesto comunista, né? Foi uma maneira de você chamar uma determinada classe para a luta e de você expor em poucos pontos um plano de ação. Pois bem, a Kate Millett faz algo parecido com um livro dela chamado Sexual Politics, Política Sexual, em que ela de fato prega e chama uma revolução sexual, política e sexual. Por isso que hoje, provém dessa época, um fenômeno que hoje tem sido muito comum, que é a politização do ato sexual. As pessoas mantendo relações sexuais ou propagandeando-as por uma questão de afirmação política. Você passa para mim, por favor? Aqui tem 2 trechinhos do que ela fala. O grande valor da contribuição de Engels para a revolução sexual reside na sua análise do casamento e da família patriarcal. Tendo-se apercebido da ligação entre a família patriarcal e a propriedade, Engels, ela fala Engels, gente, porque Marx escreveu praticamente o livro todo, só que ele morreu antes de publicar. Então, Engels é que pegou aquela obra quase pronta e fez alguns apontamentos, costurou alguns conceitos e a publicou. Mas, na verdade, foi Marx, tá? Engels pensou ter encontrado as origens desta última, tá?
propriedade, na opressão e dependência das mulheres, que estavam na base do patriarcado. Ela organizou essa tese doutoral dela, como eu falei, é o primeiro estudo organizado e que aponta uma direção. Olha, é preciso, para que haja de fato o comunismo, para que a instauração do comunismo aconteça, é preciso haver uma política de revolução sexual. A gente precisa acabar com a família. Ela se colocava sobretudo contra a monogamia. Okay? Uma outra senhora contemporânea, a Kate Millett, Nova York, aí, década de 70, a gente consegue imaginar o poder da influência da contracultura e tudo mais, e essa época é que nos presenteou com uma outra feminista, que assim eu considero ainda mais radical, ainda mais revoltosa assim, com a realidade do que a Millett, que é a Sue Firestone. Pode passar para mim. Ela escreveu um livro chamado The Dialectics of Sex. Quem não sabe, dialética remete diretamente à relação de Hegel e Marx, né, que eles entendem por andar da história, que a história ela só anda, ela só acontece a partir de movimentos dialéticos. E nele ela dá um passo a mais do que foi falado pela Millett. A Millett falou que a gente precisava fazer uma revolução de cunho sexual para garantir que de fato houvesse uma revolução marxista. A Firestone vai falar um pouquinho mais, fala assim, ok, mais ou menos entendi. Agora eu quero falar sobre como vai ser essa revolução, qual vai ser o caráter, quais serão as características que comporão essa revolução. E aí ela começa, e como objetivo final da revolução, olha, um parênteses, olha como eles pensam dentro do frame marxista, tá? Isso daqui é marxismo puro, só que como elas estavam falando com mulheres, elas fazem uma meia dúzia de alterações para que caiba num diálogo e no discurso feminista, mas aqui. E como objetivo final da revolução socialista não era a eliminação do privilégio da classe econômica, mas da distinção de classes em si. Do mesmo modo, o objetivo final da revolução feminista deve ser, ao contrário do primeiro movimento feminista, aquele que lutava pelos direitos, de voto e tudo mais, não só a remoção do privilégio masculino, mas da própria distinção de sexo. A distinção de sexo entre os seres humanos já não deve importar culturalmente. Eu não sei se vocês entenderam direito o que ela falou. Ela falou assim, olha gente, quando você fala de revolução socialista, você não está falando de tirar os privilégios da burguesia e deixar que a burguesia continue sendo burguesia e o proletariado sendo proletariado. Você está falando de eliminar qualquer vestígio de diferença entre essas duas classes, de modo que elas nem existam mais. É isso que se fala da revolução socialista. Ela fala assim, é a mesma coisa que a gente tem que fazer com as mulheres. Não tem essa história de agora você pode votar, agora você pode trabalhar fora, agora você tem licença maternidade. A gente não está lutando por privilégios. A gente está lutando pelo fim da distinção entre homem e mulher. Esse é o ponto final que a gente quer chegar. Então está aqui, pode passar para mim, por favor. Aí tem aqui uma série de trechinhos do livro, em que fica claro como assim, eles não se envergonham, eles não podem falar, está tudo lá no livro, né? Quem quiser pode, eu recomendo que leia, ver um pouco absurdo para a gente, mas está lá e foi planejado e está sendo posto em prática. Diferenças reprodutivas naturais entre os sexos levam diretamente para a primeira divisão do trabalho em função do sexo, o que está na origem de todas as outras divisões nas classes econômicas e culturais. Mais uma vez, a ideia de que a maternidade, primeiro, ela deve acabar. A ideia de maternidade, com o próprio feminino, do sexo feminino, deve acabar. E se não acabar, a gente vai continuar tendo pobre, morrendo de fome. No fundo, é isso que ela está falando aqui. Porque é a origem de todas as outras divisões nas classes econômicas e culturais. Ou seja, acaba com a ideia de homem e mulher, ou senão pessoas vão continuar morrendo de frio e de fome na rua. É essa a leitura que você pode fazer dessa afirmação da Firestone. Se você levar até os últimos pontos, até o limite, essas afirmações dela, é
o raciocínio lógico que você chega. A reprodução da espécie pelo sexo, para o benefício de ambos, seria substituída pela reprodução artificial. Parece coisa de maluco da conspiração. Não sou eu que está falando, é a Firestone. E eles procuram isso sim. Vocês devem ter acompanhado, provavelmente, no documentário da Discovery, alguma coisa relacionada ao homem que engravidou, alguém viu alguma coisa assim. Tudo isso daí é engenharia social para se acabar com a ideia de maternidade. Inclusive, há grupos feministas que pedem, que propõem uma maior ênfase na pesquisa de gestações extrauterinas, justamente porque essa é uma maneira de você libertar a mulher da sua biologia, que é o quê? O fato de que, se você manter uma relação sexual, você gerará um filho, e que para gerar um filho é só o corpo da mulher. Então elas querem que seja feito, seja desenvolvido, e está sendo desenvolvido, tecnologia para que essas gestações sejam igualitárias, de modo que a mulher não fique presa e que o homem eventualmente possa gestar uma criança. Aí, um outro trecho que também me chama a atenção, eu sempre cito, porque eu acho que é o mais escandaloso de todos. Devemos incluir a opressão das crianças em qualquer programa de revolução feminista. Nosso último passo deve ser a eliminação das condições da feminilidade na infância. Elimina a condição de infância e tenta ler a tipificação de pedofilia para ver se você consegue entender o que é. Você eliminou a infância, você eliminou o conceito de infância, logicamente, naturalmente, você está eliminando a proibição da relação sexual com criança. Então, o que ela está falando aqui é isso. Eu não sei se vocês sabem, essa ideia ela é muito latente na Alemanha, e no início do Partido Verde, na Alemanha, você tinha um grupo organizadíssimo de pessoas propondo justamente isso. O Partido Verde assuma a bandeira pelo fim da pedofilia, pelo fim da criminalização de relações sexuais intergeracionais, que é o apelido que eles inventaram, porque pedofilia é muito forte, todo mundo fica assim. Então, relação sexual intergeracional é uma coisa que, pela metade do conceito, você já parou de pensar e nem ouve o resto, tá bom? Tabu do incesto é agora necessário somente para preservar a família. Então, se acabamos com a família, acabaremos também com as repressões que moldam a sexualidade em informações específicas. Eu acho que eu não preciso explicar isso daí para vocês, né? Se a repressão sexual precoce, essa ideia que a gente tem de que uma criança de 10 anos de idade não está preparada para viver a sua vida sexual, né? É isso que é repressão sexual precoce. É um mecanismo básico pelo qual se produzem as estruturas de caráter que respaldam a servidão política, ideológica e econômica. O fim do tabu do incesto, por meio da abolição da família, poderia ter profundos efeitos. A sexualidade se liberaria de sua camisa de força para erotizar toda a nossa cultura, mudando sua definição. Erotização de toda a nossa cultura é o que a gente vive hoje, em que ninguém consegue vender nada a não ser que tenha uma mulher em trajes mínimos na propaganda. Qualquer coisa hoje. É assim impressionante, porque aqui em São Paulo, por não ter outdoor, a gente meio se acostumou a ter a imagem liberada, a cabeça liberada disso, né? Você não vê imagens assim de outdoor aqui em São Paulo. Mas quando você vai para o aeroporto, por exemplo, assim que você passa o limite de São Paulo e chega em Guarulhos, você tem um outdoor enorme, talvez muitos de vocês lembrem, com uma modelo seminua em trajes íntimos. É o maior outdoor, maior que os outdoors de carro. Está lá, eu olho para aquilo, é a cabeça eu sei, é um pouquinho de paranoico, mas eu olho para aquilo e eu lembro da Firestone aqui falando que vai erotizar toda a cultura. A nossa música é erotizada, a nossa arte é erotizada, as nossas atividades comerciais são erotizadas, erotizar nossas crianças, a nossa programação cultural, a TV é erotizada.
Em todos os aspectos da nossa vida, você tende, hoje em dia, a apelar para o erotismo. Passa para mim, por favor. Pois bem, tudo isso daqui foi falado, mas isso aqui ainda não é gênero. Só que vocês estão vendo, não sei se vocês conseguiram traçar, que esse conceito de gênero, ele está sendo aos poucos construído enquanto necessidade. Não se construiu o conceito em si, mas olha, a Miller apontou, precisa de uma revolução, precisa acabar com a família. A Firestone apontou, precisa acabar com a distinção entre homem e mulher. Elas não falam como fazer isso, ninguém falou lá como vai ser feito. Só que aí você une dois objetivos que estavam caminhando juntos, mas agora convergem para um objetivo só. Por quê? Porque eles entenderam também que o núcleo da família, onde reside assim o DNA da família, na complementariedade entre um homem e uma mulher. O fato de um homem ser diferente de uma mulher, de um homem ter aparelhos sexuais distintos do da mulher, faz com que dali você consiga subtrair a família, não é? A procriação. Eu não falo nem reprodução, porque quem me deu essa aula foi em 2016. Ele falou, a reprodução não. Produção é o que você produz banco, é o que você produz vela, é o que você produz microfone. O que a gente está fazendo aqui é procriação. Estamos criando com Deus. Então, desde esse começo, por um cuidado assim na linguagem, eu falo de procriação e não reprodução. Então, quando você olha para a família e detecta que o DNA dela mora na complementariedade entre homem e mulher, e por outro lado, você quer sexualizar toda a cultura, e você quer acabar com a distinção de homem e mulher, porque você entende que dali provém toda a espécie de desigualdade cultural, política, econômica, fica muito fácil você sentar e esperar que alguém vá unir esses dois pontos e criar a ideologia de gênero. Criar essa ideia, que é uma ideologia mesmo, porque não tem nada de cientificamente provado, isso não foi provado nunca, isso é só um discurso ideológico, que é aquilo que a gente começou a ver, a ideia de que, apesar do seu corpo falar para você eu sou homem, e do seu corpo falar para você eu sou mulher, você pode sair por aí achando que você é homem hoje, mulher amanhã, sei lá o que, semana que vem, que você define a si mesmo. Claro, eu não vou tratar aqui porque eu imagino... Quanto tempo eu tenho aí? Ótimo, então eu vou tratar. Isso aqui só foi possível porque a gente já vive num período de relativismo filosófico. Se a gente operasse daquela maneira que o padre José Eduardo falou, a partir de um modelo aristotélico tomista, isso aqui, gente, não durava 5 minutos numa conversa de bar. Não, cheguei com uma ideia, olha, estou pensando aqui que eu acho que homem e mulher não existe. Na verdade, se você quer ser homem, você é homem. Se você quer ser mulher, você é mulher. O que você achou? Você, assim, com muita caridade, ia rir da pessoa, ou se você não fosse tão carinhoso assim, você, sabe, de repente dá aquele tapinha para mandar acordar. Porque uma coisa, segundo São Tomás e segundo Aristóteles, ela não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Nós operamos a partir da ideia do ser. Sabe aquela coisinha de código binário? 0, 1, 0, 1, 0, 1? Como é que eu sei que isso é uma cadeira? Primeiro porque eu conheci o objeto cadeira e depois eu fui entendendo que cadeira não era lustre, não era microfone, não era moletom, não era cavo. Então eu olho para alguma coisa e eu vejo tudo aquilo que ela é e tudo aquilo que ela não é. Feito um negativo de foto, sabe? Quando você consegue ver as coisas no negativo. E isso nos ajuda a entender o mundo, porque essa é a realidade. As coisas são algo na medida em que elas deixam de ser tantos outros. Aquela brincadeira de infância que você faz assim, eu escrevi o nome de alguém aqui no papel, tenta adivinhar quem é.
Primeira coisa, é homem ou é mulher? Ah, é homem. Ok, então eu risquei o ser mulher, de modo que eu só pense em homens agora. Quem será que a pessoa colocou ali? Tem mais de 50 anos de idade ou menos de 50 anos de idade? Tem menos. Então eu vou riscar todas as pessoas que têm mais de 50 anos de idade. E é brasileiro ou é de fora do país? É brasileiro, ok. Risquei todo mundo que não é brasileiro. E nessa brincadeira boba, você vai utilizando esses conceitos que São Tomás desenvolveu, e não que ele nos ensinou a pensar assim, ele só colocou de maneira filosófica algo que nós operamos na realidade. Só que se você pegar uma pessoa que não opera a partir da realidade, a partir da ideia de que as coisas ou são ou não são, ela fica propensa a comprar a ideia do gênero. Que na ideia de gênero as coisas nem são e nem não são. Na verdade, o gênero me parece uma revolta última da vontade humana contra a realidade. Você se revoltou tanto contra a realidade que você fala, nem a minha natureza é ordenada a não ser pela minha vontade. Vocês entenderam isso? Que revolta assim, quase que luciferina mesmo. Não servirei a essa natureza que se impõe. Não é como Laerte. Não quero ser homem. Não adianta querer. Se eu chegasse aqui para vocês e falasse, eu quero ser Napoleão, vocês iam começar a me saudar, me chamar de imperador, alguma coisa. Não, mas o Laerte acha que porque ele chega para alguém, bate o pezinho e fala que quer ser mulher, que as pessoas precisam expor suas filhas no banheiro para ele usar. É um capricho. Um capricho se fosse menos grave, mas é uma revolta contra a própria natureza. E imagino que todos aqui cristãos, contra o próprio Criador, né? Quando a gente se revolta contra a natureza, no fundo a gente está se revoltando contra quem a criou, que é o Criador. Então, essa ideia, ela só teve uma aceitação muito grande, porque nós já passamos anos aceitando que as coisas podem ser e não ser ao mesmo tempo, que não existe verdade, que a verdade é relativa. Tenta pegar alguém, não, a verdade é relativa. Sério? Sim, a verdade é relativa. Isso é uma verdade ou é uma mentira? É uma verdade, mas é absoluta ou é relativa? Tem um erro lógico. Alguém aqui é de exatas? Você sabe que eu estou falando de um erro de lógica aqui, que as coisas não podem ser toda a verdade é relativa. Ok. Essa sua afirmação é relativa também? Não. Ora, então, existem verdades que não são relativas. Mas as pessoas, elas estão tão assim, embrutecidas, parece que é um embrutecimento do coração que atinge o cérebro. A gente sabe que o pecado acaba atingindo até mesmo a luz da visão natural. Traduzindo em miúdos, isso é São Tomás que fala, não sou eu. Você fica burro quando você peca demais. Então, as pessoas, elas estão tão embrutecidas e cai tão bem a ideia de que é bom, né? É meio que confortante, assim, porque no fundo a pessoa é orgulhosa. Então, quando ela fala que não existe verdade absoluta, ou que todas as verdades são relativas, ela está falando, por isso eu nunca estou errada. Assim, boa parte das pessoas com quem vocês lidarão, vocês vão ver que no fundo elas não chegam a essa consequência, mas o caráter e até a psicologia da pessoa te permite ver que no fundo ela está querendo fazer um carinho no ego dela, que assim, olha, não existe verdade absoluta, por isso quando eu estou errada, no fundo eu estou certa também. Deve funcionar, sei lá, em briga de casal, às vezes, aí realmente eu acho que funciona, mas todo dia você está sempre certo, não, às vezes você está errada, e você está errada porque aquilo que você imaginava não é a verdade. Só que como as pessoas não estão dispostas a aceitar isso, elas acabam caindo nos truques das pessoas feito a Butler. A Judith Butler, que estará aqui no Brasil, eu não sei se vocês sabem, alguém já ouviu alguma coisa, ela estará em setembro. Nossa,
desde maio, abril, maio, eu acho que eu sei que a Butler está aqui, então eu falava em setembro e pensava, ainda tem muito tempo, mas não, setembro é agora. Ela estará na Bahia, me parece, me desculpa falar isso, mas o coletivo que a chamou se chama CUS, tá? Coletivo é alguma coisa sobre sexualidade, a gente sabe que eles fazem isso para chocar mesmo, usam uma sigla para chocar. Em todo caso, é esse coletivo que está trazendo a Butler para o Brasil. E aí vai ter Butler aqui em São Paulo, aqui no Sesc Vila Mariana. Quando a gente soube, a gente foi voando para o Sesc, para o site do Sesc, tentar comprar, né? Eu quero ver como assim. Passei 2 anos aqui falando dessa mulher e não vou lá ver ela, vou lá tentar conversar com ela. Gente, desde que abriram as inscrições no site do Sesc, a gente não conseguiu comprar. E sabe aquela coisa de sei lá, show da Katy Perry que fecha em 5 minutos, as meninas estão lá dando refresh para comprar? Estranhamente aconteceu isso com a Butler. Será que tem tanta procura ou será que eles estão guardando vagas e vão fazer uma análise prévia das inscrições? Não consegui, e vários amigos meus que queriam, entre eles Padre José estava louco. Inclusive a gente tinha combinado, se só um conseguir, você faz a inscrição do Padre José, porque ele quer falar com a Butler, ele leu a obra dele, está louco para conversar com ela, sabe? Ter uma conversa. E ninguém conseguiu. Eu imagino que eles estejam guardando para eles mesmos os convites e a gente não vai conseguir entrar. Mas foi a mulher que conseguiu dar a resposta, conseguiu entregar o instrumento, a ferramenta, que tanto a Millett quanto a Firestone, na década de 70, precisavam para levar a cabo aqueles apontamentos que elas fizeram. Que ela é a mãe da ideologia de gênero, tá? Que interessante, ela não é professora de antropologia, ela não é professora de psicologia, ela não é professora de filosofia, ela é professora no departamento de retórica. Não diz alguma coisa do tipo de gênero, ela não é retórica, uma sofista. No fundo é isso que ela é. Então está lá Butler, departamento de retórica, e lança o livro dela chamado Gender Trouble em 1990. E nesse livro ela desde sempre fala que a ideia de gênero é uma ideia que foi pensada e que só subsiste a partir da perspectiva do poder político. Uma ideia que só subsiste a partir da perspectiva do poder político se chama ideologia, não é análise da realidade, tá? Então, assim, olha, a gente criou isso daqui para atingir o poder, para fazer alguma coisa, a gente não sabe, não se fala o quê, mas não é uma ideia baseada na realidade, né? Quando alguém vai fazer uma pesquisa no âmbito da biologia, por exemplo, ou sei lá, da química, da física, não está preocupado com a perspectiva política daquela descoberta do massa ao quadrado E igual MC ao quadrado. Isso ali vale para qualquer um e para qualquer lugar. Quando ela fala que a perspectiva, que essa ideia e esse discurso só se mantém a partir de uma perspectiva do poder político, ela está entregando, para quem conseguir ler e entender o que de fato ela fala, que ela está criando uma ideologia. E é isso que ela cria, uma ideologia de gênero. A ideologia de que não existam homens e não existam mulheres. Aí, olha o estratagema da Butler. A Butler, o Rodrigo pode falar muito, muito melhor do que eu, mas ela parte assim dos escritos de Derrida, de Saussure, para questionar o próprio significado das palavras, né? Desconstrucionismo, toda aquela patotinha francesa, Foucault, Deleuze, todo aquele pessoal. E ela começa a usar, enquanto ela escreve o livro dela, o Gender Trouble, aspas, sabe? A torta é direita. Então ela vai falar mulher entre aspas, homem entre aspas,
heteronormatividade entre aspas, casal entre aspas, mãe entre aspas. E você vê aí que ela está sendo irônica, que ela está tentando deslegitimar. Semana passada eu estive no Rio de Janeiro e eu faço parte de um grupo de pessoas que faz um seminário completo sobre gênero. Inclusive o padre José Eduardo, ele entra e ele dá uma fundamentação e ele aborda a questão a partir dos princípios filosóficos, né? E aí depois o seminário vai se desenvolvendo. E a quarta palestra é de um amigo meu, chamado João, e que ele é filósofo também, doutor em filosofia, e ele pega o livro da Butler para dissecar. Então ele mostra lá para você direitinho. Alguém aqui compareceu ao evento que a gente fez na Câmara de São Paulo? Então vocês devem lembrar do que o João fala, né? O João é aquele que trata do tema em si, do livro da Butler. E eu lá sábado, ouvindo o livro, ele dá a palestra dele, porque a minha é em seguida, então eu lá esperando entrar e ouvindo a dele, e ele falou aspas, e aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei assim, nossa, agora que eu lembrei de um livro, e só que passou, porque na minha cabeça assim, eu lembro de umas 10 coisas durante o dia, e esqueço de umas outras 20 no final da noite. E não foi a não ser hoje, quando eu vim, falei assim, vou checar, ver se está tudo ok no PowerPoint. E eu falei assim, eu lembrei do livro, eu preciso transcrever, porque eu acho que há uma conexão aqui entre a Butler e o nazismo, claro, né? Lei de Godwin aplicada. Tudo que você consegue colar no nazismo desmerece um pouco o negócio. Não estou no fim de uma discussão na internet, então não estou apelando para o nazismo, porque estou perdendo a discussão, mas algo assim que me inquietou na hora, e que hoje, enquanto eu transcrevia, eu falei assim, olha, e não é que tem conexão mesmo? Porque são todas ideologias que negam a realidade. E aí, para negar a realidade, você precisa do discurso. Não adianta negar a realidade, ficar quieta, sair para tomar uma Coca-Cola na esquina. Não vai acontecer nada. Eu preciso negar a realidade e apresentar um outro discurso. Então, eu trouxe, inspirado na palestra do João que eu vi, eu trouxe aqui um livro que se chama LTI, a linguagem do terceiro Reich. Alguém já ouviu falar? Que bom. É de um filólogo. Filólogo é uma pessoa que estuda a origem e a utilização das palavras. Um filólogo alemão, Victor Kempler. E ele é judeu. Era judeu, já faleceu. Ele era judeu na Alemanha nazista. E ele viu toda a ascensão do nazismo. Ele conseguiu ficar na Alemanha, ele não foi assassinado, nem nada, conseguiu se esconder, mas era uma válvula de escape para ele escrever sobre o que acontecia. E como ele era um filólogo, uma pessoa que analisa as palavras e os seus usos, ele começou a analisar o nazismo a partir dessa perspectiva. Como o nazismo, antes de entrar na esfera política, ele teve que entrar no discurso, ele teve que entrar na linguagem dos alemães. E aí, foi exatamente isso que eu lembrei no dia da palestra lá do professor João. Ele tem um capítulo em que ele trata somente de pontuação. Como era a pontuação na época da ascensão do nazismo e no decorrer da guerra na Alemanha nazista. E aí ele vai falar uma coisa interessantíssima. Se você puder passar para mim, gente, se tiver algum erro, eu transcrevi hoje à tarde, deve ter algum errinho, deve ter, vocês me perdoem. Aí ele está falando aqui, poderíamos supor que a linguagem do terceiro Reich, né, essencialmente retórica e sempre dirigida ao sentimento, deveria se valer mais dos pontos de exclamação, porque os nazistas falam gritando, você imagina que eles vão usar muito ponto de exclamação na sua linguagem escrita. Como o Sturm und Drang, aquele A não existe, né? Que esse Sturm und Drang é aquele movimento nas artes, na literatura alemã, aquele romantismo assim, mais impetuoso, né? O Tomás, que eu estou conhecendo hoje, ele deve saber alguma coisa. Eu acho que o Wagner é desse movimento. E não é isso que se vê. Ela usa esse sinal com bastante parcimônia. É como se a LTI, a linguagem, né, do Terceiro Império, é isso que ele chama, Terceiro Império, Terceiro Reich, ao transformar tudo
em apelo e exclamação, tornar-se inútil o recurso ao sinal de pontuação específico para denotar isso. Pois, na realidade, onde se encontram na LTI afirmações simples e singelas, olha aqui um erro, que a exclamação pudesse destacar, aí ele começa. Em compensa, que aqui é que eu ligo com o discurso da Butler, que gosta de colocar aspas em tudo, tá? Em compensação, a LTI usa ad nauseam o que podemos chamar de aspas irônicas. Passa para o próximo, por favor. As aspas simples e primárias indicam tão somente uma reprodução literal de algo que alguém disse ou escreveu. As aspas irônicas não se restringem a uma citação neutra, colocam em dúvida a veracidade daquilo que foi dito, qualificando por si mesma essa afirmação como mentirosa. Levando em conta que um orador pode manifestar seu desprezo com uma mera entonação de voz, pode-se afirmar que as aspas irônicas estão estreitamente ligadas ao caráter retórico da língua do Terceiro Reich. Vou dar um exemplo. Eu pergunto assim para o Enio, meu amigo, que é pai da minha afilhada: Enio, você vai lá em casa amanhã? Ele fala: sim, só que se eu não acredito, e você, sim. Está claro que, apesar de eu ter repetido sim, eu estou falando que eu duvido que você vá. Ou quando eu falo assim, a Cíntia, coitada deles, meus compadres, a Cíntia é enfermeira. Aí eu falo assim, a Cíntia é enfermeira. Eu estou, no mínimo, colocando em dúvida a formação dela, com o uso de aspas, e é isso que a Butler faz, e é o mesmo fenômeno que esse judeu, que esse filólogo identificou na Alemanha. Você pode passar, por favor? Na LTI, porém, o emprego irônico predomina largamente sobre o neutro, pois ela odeia a neutralidade, no fundo, odeia a realidade, né? Precisa sempre ter um adversário a ser rebaixado. As vitórias dos revolucionários espanhóis eram sempre vitórias vermelhas, os oficiais eram oficiais vermelhos, o Estado-Maior era o Estado-Maior vermelho. Por meio das aspas irônicas, Chamberlain, Churchill e Roosevelt sempre foram chamados de estadistas. Eu acho que deve ser mais ou menos como a gente hoje fala da Dilma, né? A presidente, né? Você já coloca. Eu imagino que seja. Einstein, de pesquisador, Rathenau, de alemão, Heine, de poeta alemão. Não há um único artigo de jornal, uma única transcrição de discurso que não esteja cheia de aspas irônicas, que também estão presentes em estudos mais precisos, elaborados com mais serenidade. Elas estão na LTI impressa, tanto quanto na entonação de Hitler e de Goebbels. Esse link que eu fiz, eu inclusive preciso passar para o João, eu acho que vai ser útil para ele, como estudante de filosofia. Me desvendou assim um pouquinho mais do caráter desse movimento ideológico. Eu não sei, não vai dar tempo de falar aqui quem está por trás disso. Eu acho que essa abordagem política, a gente até tem aqui no slide, mas a gente não vai conseguir vencer. No primeiro momento, eu gostaria de deixar claro isso. Qual é a natureza dessa ideologia? Ela é uma ideologia que nega a realidade, não só nega, como se revolta contra ela. Ela é um exercício retórico, ela não tem nenhuma ligação com a realidade, e ela foi pensada para atingir um determinado objetivo. Porque quando você fala que não existe homem e mulher, você está acabando com a possibilidade de existir família. Então eles queriam terminar com a família e queriam terminar com as diferenças existentes entre homens e mulheres. A ideologia de gênero não é nada além do instrumento ideológico que criaram para que se coloque, para que se aplique mais esse passo, mais esse movimento do processo revolucionário na civilização ocidental. Eu não sei se ficou claro para vocês. Termino só lembrando que, pela graça de Deus, a gente conseguiu retirar do plano municipal, essa semana que passou, eu sei que muitos de vocês
ligaram, mandaram e-mails, estiveram presentes lá. Eu agradeço no fundo do coração assim, o esforço de cada um. Eu sei que não é fácil, a gente trabalha, a gente tem as nossas famílias, só que todo mundo se doou um pouco para que a gente conseguisse barrar. E é o primeiro lugar no mundo. Você não tem nenhum outro lugar no mundo até hoje, nenhum outro parlamento, nenhum outro lugar que você tenha, nem na Itália, na França, nenhum outro lugar, você tenha conseguido barrar a entrada da perspectiva de gênero, das ferramentas da ideologia de gênero nos planos de educação e no ordenamento jurídico. Que existam professores que já estão trabalhando assim, dentro de sala de aula, a gente sabe, mas essas formações, como as que estamos tendo hoje, me parece servem também para que a gente consiga combatê-los e procurar justiça, procurar os nossos direitos enquanto pais, para que a gente consiga tomar as rédeas da educação dos nossos filhos, exercer o nosso direito, como eu falei no comecinho, de criar os nossos filhos, de educar os nossos filhos, e não querer que uma ideologia nunca provada, criada assim em laboratório para atender determinadas demandas políticas de um grupo, seja ensinada para os nossos filhos. É uma violência intelectual que se faça isso, que se coloque isso daí em sala de aula. Eu espero que vocês nos ajudem agora também a fazer esse trabalho, que não é só um trabalho político, mas é um trabalho de um esforço intelectual, estudar, combater, discutir, conversar com o professor. Muitas vezes o professor está sendo instrumentalizado, nem ele entende direito o que é. Agradeço o tempo de vocês, a atenção, e o professor Rodrigo, o padre Fábio, por terem aberto esse espaço para a gente fazer essa discussão hoje. Acho que era isso. Fazer algumas perguntas. Quem quiser perguntar, levanta a mão que eu levo aí. Eu acho que o Flávio quer. Ou ele está me dando tchau. Só para dar uma acertadinha, você falou do Wagner, né, do experimentado, ele é posterior, né? Ele é posterior. Ele é relacionado com o período clássico, né? Era clássico. Só que assim, esteticamente tem uma pegada, né? Mas o Wagner já é posterior a isso aí. Mas ele tem influência? Então, parece que tem. Porque assim, ele vai. Mas assim, primeiro que é ligado a mais a literatura mesmo, né? Assim, mais na música. É 1700 e trabalhar, entendeu? Ainda é classismo aí, né? Aí você pode pensar numa estética com esse nome, e aí com músicas assim mais sentimentais, né? Assim, mais. E aí dá para fazer a ligação, né? Mas não é direta, assim, pela estética, semelhança estética. Desculpa, foi boa noite, meu nome é Lírio. Então, né, fica falando. Não sei se Acho melhor você vir aqui, porque a frequência não deve. Então, não sei se a senhora viu uma entrevista do diretor americano chamado, se não me engano, o pronúncio dele é Aaron Russo, que ele fala sobre, de algum ritmo, né, o Nicholas Rockefeller. Ele fala da família dos magnatas bilionários. Ele fala, do Rockefeller fala, então, você sabe por que eu apoio o movimento feminista, ou por que o movimento feminista é o cara? Por quê? Porque incentiva a entrada das mulheres no mercado produtivo, entra mais lucro para a gente, mais gente pagando impostos, e também as crianças ficam deixadas mais na mão da tutela do Estado. Então, você vê que, falando que a Florence Stone, né, que ela fala de, acabando com as divisões de sexo, você acaba com a divisão de econômicas e políticas. Ao contrário, você, na verdade, só reforça a estrutura política e econômica que eles dizem ser opostos. Então, parece que a ideologia de gênero também ela entra nisso. Então, na verdade, tudo isso ela serve para propósitos políticos e econômicos muito mais profundos do que aquilo que eles estão alegando. Então, eu queria que a senhora pudesse comentar um pouco sobre essas estruturas políticas e econômicas
na verdade, eu estou direcionando todo esse movimento. Comentasse um pouco só sobre isso. Vou pegar o microfone, porque senão eu não consigo deixar com a minha voz. Você falou do Russo e da Fundação Rockefeller. Só para que vocês saibam, a principal fomentadora da ideologia de gênero no Brasil é a Fundação Ford. Tá? Bolsas de estudo, prêmios, convênios, é a Fundação Ford. A Rockefeller também, mas pero não muito, né? E sim, a entrada da mulher no mercado de trabalho é uma necessidade desse movimento dos chamados globalistas, né? Você precisa retirar a mulher de casa, porque quando você retira a mulher de casa é um win-win situation, porque a mulher ela deixa os filhos em algum lugar, e geralmente esse lugar é a escola estatal, né? Ou uma escola altamente regulamentada pelo MEC, de modo que hoje você tem uma escola privada ou uma escola pública, quase não tem diferença alguma, porque você precisa abordar determinados temas, você precisa seguir parâmetros curriculares. Então, sim, primeiro você coloca as crianças sob domínio estatal. Segundo, você faz as mulheres trabalharem. Né? Eu não sei, assim, eu acho que passou despercebido da maioria das pessoas. A gente se revolta a essa última reforma da Previdência, em que me parece que agora a mulher, se o marido falecer, a viúva recebe só 50% do valor, né, da pensão, se ela tiver menos de 44 anos de idade. Vocês estão cientes disso? Ouviram falar? Eu acho uma sacanagem, assim, em termos contratuais. O governo vai lá, me obriga a pagar, e depois ele que fica mudando as regras na hora de eu receber o benefício. Mas, acima de tudo, gente, pensa na situação de uma mulher, ela não pode confiar, eu vou cuidar da minha casa, porque meu marido vai prover. Minha filha, você vai ter uma carreira, porque se o seu marido morrer, você vai ficar com 50% da renda. 50% da renda, mais 10% para cada filho. Então, uma mulher que fala assim, olha, eu quero ter 3, 4 filhos, quero fazer homeschooling, e o meu marido vai se virar para pagar as contas da casa, eu não quero ter uma carreira, eu não quero trabalhar fora de casa, porque não é eu não quero trabalhar, porque a gente trabalha dentro de casa, né? Eu quero trabalhar fora de casa para os outros, eu quero trabalhar para mim, para minha família. Pense bem, porque infelizmente, se Deus me livre, seu marido morrer, essa reforma da Previdência vai deixar você a um passo da roda amargura, porque ela quer a ideia de que não existe mais família como uma unidade econômica. Família vem um monte de gente que trabalha, parece uma república, que mora junto e ajuda a pagar a conta. Isso não é uma família. Né? Então, tem essas duas ligações: os filhos fora do controle dos pais, as mulheres tendo que trabalhar. E aí tem uma pesquisa muito interessante nos Estados Unidos que mostra que é uma coisa recorrente, todo mundo tem essa sensação: nossa, no tempo do meu avô só ele trabalhava, minha avó tinha 10 filhos e eles davam um jeito de criar, e agora eu estou aqui tendo que brigar todo fim do mês com a matemática para poder sustentar eu, meu marido e meu cachorro. Não dá? Como é que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Aconteceu o Estado. Então, tem uma pesquisa muito interessante nos Estados Unidos que mostra que a partir da década de 60, que é a entrada massiva da mulher no trabalho, e eu não estou falando aqui que a mulher não pode trabalhar, tá, gente? Eu estou fazendo só uma análise sem fazer um julgamento da questão. A entrada maciça da mulher no trabalho, no mercado de trabalho, fez com que, no fundo, aumentasse o tamanho do Estado, porque o Estado pôde cobrar mais imposto e cada vez menos haver deduções no regime fiscal. Então, basicamente, é isso que aconteceu. Agora, uma mulher hoje, ela precisa ter um marido que trabalhe e que ganhe razoavelmente bem, para ela falar assim: olha, deixa para lá, eu não quero trabalhar, eu quero passar os primeiros 5 anos da infância do meu filho em casa, cuidando dele, cuidando do meu marido, tendo um tempo para mim. É difícil, porque hoje você paga tanta coisa dobrada, que você é quase um imperativo que todo mundo vá trabalhar e arranjar uma fonte de renda, porque o Leviatã, ele não pode esperar.
Eu acho que sim, você está fazendo uma análise acertada. Não funciona. Muito obrigado, primeiro, pela excelente palestra. Meu nome é Luiz Garcês Lê, eu sou médico, trabalho na Universidade de São Paulo. Um indicador importante da ideologia de gênero é a Conferência de Yogyakarta, de 2006, na qual, de alguma maneira, se formularam uma série de, entre aspas, direitos, não é, que se tenta enfiar goela abaixo nos diversos países. Aqui no Brasil, graças a Deus, por enquanto, pelo menos uma parte, a gente não engoliu todas as coisas. Eu achei muito interessante de um mecanismo de fragilidade jurídica também, e quando a gente tem a curiosidade, eu tive a curiosidade de pegar os signatários, não é? Mas será que o Brasil assinou isso? Não é? Pois é, o Brasil assina em terceiro lugar. E daí a gente vê quem é. O Brasil assina essa de Yogyakarta em terceiro lugar. E quem que assina? Imagina que fosse algum ministro, plenipotenciário, uma delegação, né? Quem assina aqui é uma senhora, que deve ser uma pessoa muito virtuosa, porém, que se apresenta aqui como sendo Sônia Onuffer Correia, do Brasil. Sônia Correia, da Católica. Em nome do Brasil. Ela é pesquisadora associada da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a BIA, e co-coordenadora, o cargo que eu nunca vi existir, Porque as palavras não importam para ele. do Observatório de Sexualidade Política. Agora, eu gostaria de saber, assim, eu não entendo nada nem de direito, de relações exteriores, uma coisinha de medicina só. Uma senhora com essa qualificação, como é que assina em nome do Brasil? E aqui dentro, quem validou esse documento? Já foi validado no Congresso, foi validado em algum lugar? Quer dizer, as custas de quem se tenta enfiar isso goela abaixo de todos nós? Obrigado. Eu vou responder. Esse seminário que eu falei que a gente tem dado, eu, o Padre José e algumas outras pessoas, ele é dividido por temas. E o meu tema é justamente esse, as conferências internacionais, e como o gênero entra nas conferências internacionais. E aí a última coisa que eu abordo é a declaração de princípios de Yogyakarta. Por quê? Porque gênero entrou mas entrou de uma maneira bem distinta. Olha, Rodrigo, você vai me perdoar ou não? Mas eu acho que eu vou ter que dar o restinho da palestra que eu tinha pensado. 5 minutinhos. Yogyakarta é uma declaração de um ente de direito público, direito internacional privado, não é público. Tá? Os entes de direito público são as organizações como a OEA, a ONU, o Estado Vaticano, a Santa Sé, o Brasil, a Argentina. Yogyakarta, gente, não é nada disso. É um monte de homem que se reuniu lá e falou como fazer, e quer saber, ninguém vai entender que isso daqui não é uma delegação. Então, se a gente sair aqui, agora, sentar ali, fazer uma declaração de princípios da Paróquia Santa Generosa, terá o mesmo valor jurídico, mesmo valor de vinculação que esse documento de Yogyakarta. Esse documento de Yogyakarta, ele é o documento mais, assim, incisivo no que diz respeito à ideologia de gênero. O gênero entrou nas outras conferências, na do Cairo, na de Pequim, mas entrou com conceitos diferentes. Na conferência do Cairo, eles falam que gênero é isso. Entrou assim. Aí na conferência de Pequim, não é bem assim, gênero é aquilo. Aí é só na declaração de Yogyakarta que eles dão de fato o conceito que eles usam para se reportar a gênero. Tá bom? Que é esse conceito aqui. Compreendemos identidade de gênero, aprofundamento, sentido, experiência interna e individual do gênero de cada pessoa. Gente, então isso significa que eu posso acordar e me sentir de um gênero, um pouquinho antes do almoço me sentir de outro, porque ela é profundamente individual, sentida, e as nossas sensações, nossos sentimentos mudam. Então, o gênero não tem nada a ver com o homossexual. Por definição, o homossexual é um homem que tem atração sexual por outro homem. Tá? Quando você fala que não existem homens, você necessariamente está acabando com a própria ideia de homossexual. Você não tem nem mais como colocar, como preencher esse conceito. Pode ou não corresponder ao sexo atribuído, não é nem que você nasceu com sexo. Atribuíram para você aquele sexo quando você nasceu, incluindo o senso pessoal do corpo, que
que pode envolver, por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros. E outras expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo de falar e maneirismo. A Sônia Correia, ela é uma abortista, a Bia é uma das 12 ONGs que receberam financiamento da Fundação MacArthur aqui no Brasil. Para quem não sabe, a Fundação MacArthur saiu do Brasil quando ela pensou que a aprovação do aborto já era algo dado como certo. Ela falou assim, bom, a gente já terminou nosso trabalho aqui e agora a gente vai esquerdar em outro lugar. E aí fala assim, mas eu vou deixar um dinheiro aqui, uma determinada quantia para ONGs importantes. A SOS Corpo foi uma delas, a Bia foi uma delas, a outra, uma muito famosa no Nordeste, que era onde eles precisavam fazer abortos, né? Todo mundo estava preocupado com a população nordestina, então eles têm uma... não vou me recordar agora o nome, mas é um nome com ES no final, alguma coisa assim, mas não é Geledez, é outra. E sabe qual outra que recebeu dinheiro? A CFM, que é uma ONG abortista que mantém escritórios lá em Brasília só para fazer lobby, só para ficar fazendo lobby dentro do Congresso. E a GPPOS, da prefeita de vocês, Marta Suplicy, ela recebeu dinheiro para continuar com os trabalhos de promoção do aborto aqui no Brasil. E a Bia está entre elas. Então, essa é a senhora que se arvorou na comissão de representante da sociedade brasileira para assinar a Declaração de Princípios de Yogyakarta. Você passa um para mim, rapidinho, eu só quero chamar a atenção para vocês, esse aqui é o princípio 28, assegurar programas de treinamento e conscientização. Todo mundo aqui precisa ler o livro Maquiavel, Pedagogo, para entender o que é isso, tá? Sem lerem esse livro, ou nem que seja ao menos uma resenha dele, vocês não vão entender o que eles estão falando aqui quando eles usam conscientização, treinamento e conscientização, incluindo medidas voltadas para professores, essa mania, e estudantes em todos os níveis de ensino público. Todos os níveis de ensino público, gente, é creche também, tá? Não vamos esquecer, é ensino público. Organismos profissionais, essa aqui, ó, violadores potenciais de direitos humanos. Nós aqui, contestando a ideologia de gênero para eles, somos violadores potenciais de direitos humanos. Isso aqui é um thought crime de 1984, tá? Mas está lá, violadores potenciais de direitos humanos, para promover o respeito e adesão aos padrões internacionais de direitos humanos, de acordo com esses princípios. Eles são audaciosos, tá? Olha só como são. No começo desses princípios, talvez tenha chamado a atenção do senhor, eles falam assim, os estados deverão emendar suas constituições. Eu falei, o quê? Vocês estão malucos, gente? Quem vocês pensam que são para falar que os estados precisarão emendar? Em todo caso, está aqui. Assim como para combater atitudes discriminatórias por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero. Bom, então isso é Yogyakarta. Não tem valor nenhum jurídico algum. Só que já estamos usando esse princípio. Teve uma decisão do TST a respeito de banheiro, um empregado que queria usar o banheiro feminino, e a juíza, para fazer a decisão, ela se fundamentou nos princípios de Yogyakarta. Está entrando no ordenamento jurídico. Professor, não sei se pode mais perguntas sobre isso. Mais uma pergunta. Mais uma, a última. Você vai escolher. Chegar correndo aqui primeiro, você é o vencedor da data. Flávio, fala, vai, se você quer falar. Bem alto. Sim. Foi o que eu pensei quando eu ouvi a sua. Não existe
uma vida no Brasil. Se ela pegasse a linha vermelha, ela ia... É porque, na verdade, quando você pensa que não existe realidade e as coisas não são ou não são para o marxista, tudo é uma mera questão de dialética. Então, se era propício perseguir gay há 30 anos atrás, se hoje foi útil à causa, até porque o Raj fala isso, mas se o William Raj pensar lá, voltar para Horkheimer, voltar para Adorno e voltar até mesmo para os escritos de Marx na filosofia alemã, nas 21 teses sobre Feuerbach, você vai ver que tudo é ideologia, inclusive a psiquiatria do Reich pode ser considerada ideologia. Então, por uma mera questão ideológica, entre aspas, eles estavam condenando os gays, e por uma mera questão ideológica também, eles estão nos reabilitando hoje, para servir como ponta de lança dessa revolta que vai usar os marginais, os que estão à margem da sociedade. O gay, o drogado, a prostituta, né? Esses coletivos feministas que a gente vê aí que usam, e isso é próprio da Butler também, que usam a sexualidade e o corpo para chocar os outros, né? Ela é muito assim, impetuosa nesse sentido, assim, ela sai para chocar mesmo, né? Então, ficar crucificada, seminua na parada gay, você só consegue entender corretamente a partir das lentes que esse movimento feminista pós-moderno consegue te dar. Então, me parece que é esse o esquema. Antes eles não serviam para causa, hoje eles estão servindo, talvez amanhã eles passem a não servir e aí a gente volta a perseguir. Né? Tudo é dialético, não existe essência. Então, todo mundo que está sorrindo hoje para o marxismo, amanhã pode estar no Gulag, né? E acabou. Olha, a saída é por aqui, pelo corredor, até quinta-feira que vem.